de Deus encontra-se registrado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5, vamos ler do verso 25 ao verso de número 28. Glória a Deus. Aleluia. Efésios, capítulo 5, verso 25 a 28, para a nossa meditação. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou ler um verso e a igreja leia outro. Todos encontraram? Nos diz assim a palavra do Senhor: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus por este momento especial. Presbítero Lauro, ora com a igreja. Glória a Deus. Glorificado é o teu nome, Jesus. Maravilhoso é o Senhor. Oh, Jesus. Usando o Espírito Santo, nos edificando. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor Jesus. Queridos irmãos, graças ao Senhor nosso Deus por mais esta noite podermos estar na presença do Senhor e adorarmos o teu nome santo, né? Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo bíblico acerca da família e na semana passada nós estudamos, né, sobre o tema Uma Família Feliz é o Paraíso Resgatado, né, baseado em Gênesis capítulo 1, verso 26. E hoje nós estaremos estudando sobre o tema Bases do Casamento Cristão. Então nós teremos hoje alguns assuntos, né, alguns tópicos que nós vamos analisar biblicamente para a nossa meditação, a nossa reflexão, né, acerca do casamento cristão. Com certeza há muitos temas, há muitos assuntos que poderiam ser abordados relacionados a essa temática, né? É um tema bem sugestivo, amplo, mas nós vamos focar, né? Vamos focar nesse tema de hoje e vamos estar meditando na palavra do Senhor para que possamos compreender, né, de acordo com a palavra de Deus, quais, ou pelo menos o principal fundamento do casamento cristão, né? Nós lemos o texto na palavra do Senhor, Efésios capítulo 5, né, do verso 22 a 28, e nesse texto bíblico nós deparamos aqui com o apóstolo Paulo fazendo uma analogia, né, e até mesmo no sentido escatológico, fazendo uma
comparação em relação à igreja, né? E o Senhor Jesus Cristo, e também trazendo para esse contexto o casamento, né? A união do homem e da mulher. Então nós vamos perceber a importância, né, desta instituição que é a família, como Deus trata desta instituição, como Deus trata deste assunto, né, com uma importância tão elevada, não é mesmo? Então nós vamos observar que o que o apóstolo Paulo fala acerca deste assunto, comparando aqui a igreja, né, a união da igreja com Jesus e a união conjugal, ela tem uma profunda, né, um profundo sentimento, onde nós vamos encontrar, né, neste assunto aqui, a base principal para este relacionamento que une a igreja com Jesus, né, e que une o casal, né, os cônjuges. Então a base principal para esta união, ela parte do princípio que é o amor, né? E nós vamos então ver também nesse texto, né, encontrar nesse texto a qualidade deste amor, né? Qual é o amor que Paulo estava se referindo quando ele faz essa comparação da união da igreja com Cristo e da união conjugal, né? Então aqui nós temos a referência de um tipo de amor, e este amor é o amor sacrificial, né? É uma forma profunda e altruísta de amar. É o amor sacrificial, é o amor que ele se entrega, né? É o amor que renuncia também os seus interesses pessoais a benefício do outro. Então, falando sobre esse tema, né, baseado nesta palavra que o apóstolo Paulo ele traz, escrevendo à igreja de Éfeso, nós vamos perceber aqui que o relacionamento, né, o relacionamento da igreja e Cristo, bem como o relacionamento na união conjugal, ele está fundamentado, baseado, né, explicitamente aqui nesse tema que é o amor. Então, meus irmãos, é muito maravilhoso nós podermos identificar, né, isso na nossa vida e podermos também descobrir, né, através da palavra de Deus, como nós podemos servir a Deus e como nós podemos melhorar a nossa vida conjugal, para que possamos então, através deste princípio, desta base, nós podemos estar servindo a Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus, alcançando os propósitos de Deus para a nossa vida, para a nossa família. Glória a Deus. Todos os casais, né, quando chega diante do altar, né, quando chega perante o altar, a gente nunca vai encontrar alguém dizendo que casa com outro porque odeia essa pessoa, né? Alguém já viu diante do altar, né, alguém dizer assim: não estou casando com você porque eu te odeio, porque eu não gosto de você? Acredito que não existe, né? Então, todo casal, ele se une porque ele expressa, né,
esse sentimento de amor. Ele sente que ele ama essa pessoa. Então, ele casa por quê? Casa por quê? Porque ama, né? Então, ninguém casa porque odeia. Ninguém casa porque não gosta. Então, ele casa porque ele ama. Glória a Deus. Agora, nós, né, precisamos também estar ciente que nem todos os casais, né, eles estão preparados para o matrimônio, né? Nem todos estão preparados para o matrimônio. Então, a partir daí é que começa então desenvolver na vida dos casais este relacionamento, para que através deste relacionamento, este amor que ora é declarado, né, diante do altar das testemunhas, este amor ele seja um amor duradouro, né? Então, o amor ele precisa ser trabalhado na nossa vida, né? Ele precisa ser cuidado, ele precisa ser zelado. É por isso que durante, né, a jornada, a trajetória do casamento, há muitas situações que precisam ser resolvidas, não é mesmo? Porque, segundo as estatísticas, né, quando as pessoas se casam, eles conhecem no máximo 20% um do outro, tá? Só 20%, né? Os 80% você vai conhecer depois que casa. Então, vamos observando que é necessário, né, desenvolver estratégias, desenvolver relacionamentos saudáveis, relacionamentos maduros, para que este casamento ele seja um casamento duradouro, né? Através dessa manutenção do amor que um dia foi revelado, né? Foi aflorado ali através do casal que atraiu-se um ao outro e resolveu se casar, né? Obviamente, casaram-se por quê? Por que casaram? Por que casaram, irmãos? Porque se amam, né? Então, esse entendimento é um entendimento que todo casal precisa ter, né? Todos precisam ter. Por que nós casamos? Você já se perguntou? Você já perguntou para o seu cônjuge? Já perguntou para a sua esposa? Já perguntou para o seu esposo? Por que nós casamos? Né? Então, obviamente, você vai saber, né? Ou vai ouvir, vai voltar a refletir, né, o motivo por que você casou. Então, você casou porque vocês se amam. Amém, irmãos? Amém. É isso mesmo? Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha, né? Deus é bom, maravilhoso. Então, meus irmãos, o problema, muitas vezes o problema não está na falta do amor. Por quê? Porque já casaram, reconhecendo que amam um ao outro, né? Mas na trajetória da vida vai surgindo os problemas, vai surgindo as dificuldades, né, as descobertas que vai aparecendo. Então, muitas coisas vão tornando-se ou gerando problemas, dificuldades neste relacionamento. Mas o que falta neste relacionamento não é a questão do amor, não é isso.
né? O que falta, na verdade, é ferramentas para resolver os problemas inerentes à vida a dois. Porque o amor existe, né? O amor foi a causa desta união, foi o motivo porque uniram-se. Porém, durante a trajetória, vai surgindo os desafios para manter este amor. E agora, o que falta então neste casal é conhecimento, ferramentas para resolver os problemas que vão surgindo, né, no dia a dia, vão surgindo durante a caminhada deste casal. E nós vamos aprender então hoje, né, algumas formas para podermos tratar destas questões, né? O que está faltando no seu casamento, né? Às vezes as pessoas dizem assim: está faltando amor, está faltando união, está faltando isso ou aquilo. Mas nós precisamos descobrir a causa, né, do problema. Não adianta nós queremos tratar apenas as consequências, nós precisamos tratar as causas. Não adianta nós queremos fazer algum paliativo, nós temos que encontrar, cada casal precisa encontrar, descobrir quais são os problemas que estão afetando o seu relacionamento, né? E que na maioria das vezes não é a falta do amor, mas sim a falta de entendimento de como resolver, de como tratar esses problemas. Observando então o que a Bíblia fala acerca deste fundamento, da base primordial para o casamento cristão, então nós temos aqui a característica, né, do amor sacrificial. Característica deste amor é o amor sacrificial, o amor ágape, né? Então este amor, em primeiro plano, ele é um amor que demonstra, não é? Ele se apresenta através de ações, de atitudes, certo, irmãos? Ele se apresenta, ele é conhecido através de atitudes. Através de quê? Atitudes. O amor sacrificial, ele é conhecido através de atitudes. Também o amor sacrificial, ele é conhecido através da perseverança. Através da perseverança. O amor sacrificial também ele é conhecido por meio, né, da doação, ou seja, é aquele amor que faz a entrega, né? Ele se doa. Então esse amor também é conhecido através de doar-se. Vamos lá, através de doar-se, de entrega. Também, característica do amor sacrificial é a proteção e cuidado. Então notamos que tudo isso está intrinsecamente, né, relacionado à vida cristã, ou seja, no relacionamento que Paulo apresenta como os homens, como os casais, as mulheres e os homens precisam viver uma vida conjugal, baseando no princípio de como Jesus amou a igreja, de como Jesus agiu com a igreja. Então Jesus agiu com a igreja, renunciando-se a si mesmo, sendo perseverante, né? Entregando-se a si mesmo e protegendo e cuidando da sua igreja. Este é
a característica do amor sacrificial, ou seja, do amor que é devido, né, a cada um de nós. Por isso Paulo está dizendo assim, ó: vós, maridos, verso 25, Efésios 5, 25. Vós, maridos, faz o quê? Mantenha sua Bíblia aberta para você acompanhar a leitura, isso é importante. Efésios 5, 25. Toda a igreja. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Glória a Deus. Como é que os maridos precisam amar a sua mulher? Assim como Cristo amou a igreja, né? Entregando-se por ela, glória a Deus, cuidando dela, zelando por ela. Então, neste amor, ou seja, neste relacionamento, não existe aqui lugar, espaço para o egoísmo. Não existe, né? Uma pessoa egoísta, egocêntrica, jamais ele será capaz de apresentar este amor, ou de refletir este amor. Porque um egoísta, ele não se doa. A pessoa egocêntrica, né, ele quer tudo para si, ou seja, tudo tem que girar em torno de si. Este relacionamento, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, é um relacionamento que nos leva a conhecer a Deus, a conhecer a Cristo, né? Do mesmo modo também, este relacionamento sendo praticado na vida do casal, também vai levar a conhecer um ao outro. O que falta em muitos relacionamentos na vida conjugal é a falta de conhecer. Há muitos casais que não se conhecem. Por quê? Por causa do distanciamento deste relacionamento, que é fundamentado na prática do amor. Então, se há distanciamento no relacionamento em que o amor ele é a base, então também vai haver a falta de conhecimento neste casal, né? Quando Jesus, ou melhor, quando Paulo ele faz essa analogia, apresentando Cristo, a igreja, e em sequência o casamento, a união conjugal, e aí ele prossegue dizendo: grande é este mistério. Então nós vamos perceber, né, que há uma necessidade de nós nos envolvermos através deste relacionamento, né, fundamentado no amor, para podermos conhecer profundamente um ao outro. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, como manter aceso no casamento, o amor no casamento? Como manter esse amor aceso?
Aquele amor que um dia foi declarado diante do altar, né? Quando se casa, uns cantam, né? Outros fazem as suas declarações, né? Faz aquelas declarações bonitas, emocionantes, chora, se alegra, né? Mas aí depois aquela declaração ela vai tornando-se esquecida, aquele sentimento ele vai se ofuscando. Isso precisa manter aceso no casamento, né? E como manter aceso o amor no casamento? Como? Isso, irmão, só é possível através do relacionamento. Se não houver relacionamento, né, fundamentado neste princípio do amor, não vai ter como manter acesa este amor na vida do casal, porque o relacionamento ele traz a aproximação, né? Ele traz a aproximação. Então observe que ninguém pode amar alguém que ele não conheça. Você já sabe, já conheceu alguém que diz assim: eu amo tal pessoa, mas eu não conheço ainda? Alguém já ouviu isso? Você vai amar alguma coisa que você não conhece? Vai? Não vai. Assim também é o casamento. Este amor, muitas vezes, ele esfria. Por quê? Porque falta este relacionamento de aproximação que traz o conhecimento, o conhecer, o descobrir de cada pessoa. Então, para manter aceso esta chama do amor neste casamento, é preciso que ambos vão se conhecendo, né? Vão se conhecendo. É necessário explorar essa relação, explorar essa relação de conhecimento, conhecer os sentimentos dessa pessoa, conhecer os desejos dessa pessoa, conhecer o gosto que essa pessoa tem, né? O que ele gosta, o que ela gosta. Tem que ser explorado isso no relacionamento. Quando essas coisas não é explorado, você vai se afastando um do outro, e é óbvio que este amor, que antes foi declarado com tanto entusiasmo, parece que ele deixa de existir. Mas na verdade o que está faltando aqui é ferramentas para manter acesa esta chama do amor no casamento. Então faz-se necessário desenvolver uma relação de conhecimento entre os cônjuges, né? Não baseado em sentimentos superficiais, né? Não é baseado em sentimento superficial como paixão, beleza, né? Idealismo. Por quê? Porque essas coisas elas são passageiras. Isto passa. A beleza ela passa ou não? Sim. Passa ou não? Passa. Paixão é coisa também passageira, coisas incertas. Então esse relacionamento ele não pode ser baseado nestas coisas superficiais. Esse relacionamento precisa ser fundamentado, né? Desenvolvido através de um relacionamento maduro. Amar esta pessoa, você vai amar o seu cônjuge, não porque ele é bonito ou você acha ele bonito,
né? Eu te amo porque você é lindo. Eu te amo porque você é linda. E o dia que a beleza acabar, o que vai acontecer? Hein? Então você tem que amar essa pessoa não pelas coisas superficiais. Temos que amar. Marido, ame a sua mulher. Da mesma forma, a mulher ama o seu esposo, né? Pela pessoa que ele ou ela é, né? Vendo os seus defeitos, ou seja, reconhecendo os seus defeitos. Esse é o amor sacrificial, né? Então você não está amando algo ou esta pessoa porque esta pessoa conseguiu ou foi capaz de preencher todos os seus requisitos. Nunca ninguém é capaz de preencher todos os requisitos dentro de um matrimônio, dentro de um relacionamento. Isso foge do idealismo, né? Aquelas pessoas que ele imagina, que ele cria um cenário na sua mente de como deve ser o seu casamento, como deve ser a sua vida conjugal, né? Ele assiste tantos filmes de romance, ele vê tanta história, lê tantos livros de romance, aí ele cria essas coisas, essas imaginações na sua ideia. Ah, meu casamento tem que ser assim, né? Ah, como eu gostaria que fosse assim. Isso foge da realidade. Então o casamento, ele precisa viver dentro da sua realidade. Os cônjuges precisam compreender a sua realidade, para que você viva um matrimônio estruturado, fundamentado, né? Alicerçado de fato naquilo que é real. Viver a realidade. E aí, dentro dessas realidades surge o que? Os nossos defeitos. O que surge nas realidades? Surge o que? Defeitos. Quem não tem defeito aqui, levanta a mão aí para mim ver. Todos nós temos, e são muitos, né? Agora, nós temos dificuldades para descrever os nossos defeitos, ou não? Sim ou não? Sim. Se você for pegar uma folha em branco e colocar 2 colunas, pedir para você escreve as suas qualidades e escreve os seus defeitos. As suas qualidades você vai escrever bastante, mas os defeitos, né? Pode ser que apareça muito pouco, porque nós temos dificuldade de reconhecer os nossos defeitos. Dentro do relacionamento, na vida conjugal, todos nós precisamos ser cientes desta realidade. Defeitos. O seu marido tem defeito, a sua esposa tem defeito. Isto é realidade, né? Mas eu não sabia que era assim. É claro que você não sabia. Quando você casou, você só conhecia mais ou menos 20% dessa pessoa, né? E ainda bem fantasiado, né? Não é? Bem fantasiado. Era só, né, superficial. Então, as surpresas vêm depois que casa. Depois que casa. Aí que vem, né, de fato, as revelações, né? Aquilo que você não imaginava, que você não esperava, de comportamentos A, comportamentos B, isso tudo vai surgir depois. Então, dentro deste
relacionamento, o casal precisa manter acesa a chama do amor, vivendo realidades, né? Vendo os seus defeitos, mas também admirando as qualidades. Você, esposo, o que você consegue mais enxergar na sua esposa? Os defeitos ou as qualidades? O que você mais admira? Ou o que você mais consegue ver? Defeitos ou qualidades? Você, esposa, o que você vê no seu marido? O que você mais vê nele? Defeitos ou qualidades? Hein? É uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. Mas nós que amamos, né? Que aprendemos a amar, o amor é algo que precisa ser desenvolvido na nossa vida. Ninguém nasce aprendendo a amar. Meu irmão, ninguém nasce com o coração cheio de amor. Não, o amor é algo que precisa ser desenvolvido. Biblicamente, o amor é um mandamento. É um mandamento. Não é uma opção, é um mandamento. O Senhor Jesus mandou que todos nós amássemos uns aos outros. Não é isso que está aqui na Bíblia? Ame uns aos outros, assim como eu também vos amei. Então, quando a Bíblia fala em amar, a Bíblia está falando de algo que nós precisamos desenvolver na nossa vida, né? Através do conhecimento. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Por quê? Porque Deus nos conhece primeiro. Antes de nós conhecermos a Deus, Deus já nos conhecia. Então Ele nos amou primeiro. Nós passamos a amar a Deus depois que nós o conhecemos. Assim também é no relacionamento conjugal. Você vai amar cada vez mais o seu cônjuge quando você aumenta mais, né, esse nível de conhecimento acerca da pessoa com quem você vive. Você vai desenvolver esse relacionamento, vai desenvolver esta prática de amor através do conhecimento, admirando as qualidades de cada um, né? Admirar. Glória a Deus. Tem gente que admira A, admira B. Já viu aquele tipo de casal que diz assim: como eu gostaria que o meu casamento fosse igual ao de fulano. Tem isso, né? Como eu gostaria que a minha esposa fosse igual a fulana, a esposa do fulano. Que o meu marido fosse igual ao marido da fulana. Tira isso da sua cabeça. Abandona esse conceito. Ninguém é igual. Cada um tem a sua personalidade, né? Então, você precisa conhecer mais o seu cônjuge para você desenvolver mais esse amor. Se o amor está esfriando, é porque está distanciando esse relacionamento de conhecimento, de conhecer-se entre ambos, né? Desenvolver essa relação, que não pode ser superficial, não pode ser por beleza, não pode ser por idealismo, não pode ser por paixão, mas deve ser por um relacionamento maduro, sincero, verdadeiro, né? Onde ambos vão edificando a sua vida conjugal baseado na palavra de Deus. Glória a Deus. Prosseguindo então, meus irmãos,
nós vamos observar, né, que o que falta então neste relacionamento não é o quê? O que falta não é o quê? O amor. Não é o amor que está faltando. O amor está aí. O que está faltando é descobrir, né, como você precisa amar. O que está faltando é observar as características, né, deste amor que precisa ser manifesto na vida de cada um de nós. Renúncia pessoal, perseverança, né, doar-se a si mesmo, proteger, cuidar, envolver-se nesse relacionamento em busca de conhecer melhor, extrair mais dele, né? Viver mais dele, conhecer mais dele, para que você possa desfrutar das bênçãos que Deus tem preparado para você e a sua família neste relacionamento conjugal, a qual Deus preparou para que você viva até o fim. Prosseguido então, nos diz, né, os especialistas, que há mais gente infeliz no casamento por fazer coisas erradas do que por ter casado com uma pessoa errada. Viu? Há mais gente infeliz no casamento por praticar coisas erradas do que por pensar que casou com uma pessoa errada. Quantos casais chegam a uma conclusão errada, né? Devido aos problemas, aos desgastes, né? Às circunstâncias que às vezes não são favoráveis. Aí alguém pode dizer assim: eu acho que eu casei com a pessoa errada. Será que eu casei com a pessoa certa? Porque é tanto problema no meu casamento, né? É tanta dificuldade. Será que eu casei realmente certo? Será? A questão é: nenhum casamento vai ser um casamento perfeito. Porém, acontece que há muitas coisas que sobrecarregam, né, sobre este relacionamento. Por quê? Por causa de práticas erradas dentro desse casamento. Então, não tem como alguém reclamar ou dizer que casou errado porque as coisas estão dando certo, se você continua fazendo as coisas erradas. Casamento, vida conjugal, ela tem fundamentos, princípios para que este casal desfrute de uma vida feliz. Tem que ter princípios e deve agir dentro dos princípios. Se foge dos princípios, então a possibilidade de haver mais problemas, elas aumentam. Então observe que as pessoas fazem tantas coisas erradas que acumula tantos problemas, né? E vai sufocando, esmagando, né, o amor, vai perdendo as forças. E daí, por causa das práticas erradas dentro deste relacionamento, vai surgindo os maus sentimentos, vai surgindo o rancor, né? Vai então dando lugar às amarguras. E aí esse relacionamento ele vai se esfriando, é óbvio.
Mas não é porque casaram errado, é porque estão vivendo de maneira errada. Então é necessário que haja uma revisão das práticas de relacionamento, meus irmãos, dentro desse casal, dentro desse casamento, dentro desta casa, né? É necessário que haja uma análise, né? Faz necessário que haja um entendimento, buscar conhecer as causas desses problemas e aí buscar meios para resolvê-los, né? Para que o seu casamento ele seja duradouro. Note o que nos diz a Bíblia acerca, né, de alguns princípios que o casal precisa tomar para que este relacionamento ele desenvolva, né, cada vez mais, e este amor ele seja duradouro, esteja sempre aceso neste casal. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, verso de número 33 e 34. Carta do apóstolo Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 7, verso 33 e 34. Todos encontraram? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, e como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, ou como há de agradar ao marido. O que nós aprendemos aqui nesse texto? Nós estamos aqui diante de uma realidade, né, onde o apóstolo Paulo ele apresenta aqui características de um relacionamento saudável, né? Porém, com obrigações de ambas as partes, não é, irmãos? Qual é o dever da mulher casada? Hein? Qual é o dever da mulher casada? Será? Todos, qual é o dever da mulher casada? Agradar o seu marido. Qual é o dever do homem casado? Agradar a sua esposa. Então observamos aqui, de acordo com a palavra de Deus, que o que falta muitas vezes neste casamento são atitudes, né? Atitudes que levam ambas as partes a sentir-se bem, né? Agradar o marido, agradar a esposa. O que é que você tem feito para melhorar o seu relacionamento conjugal, né? Agradar um ao outro. Quando nós lemos esse texto, a gente vai perceber que 80% dos problemas seriam resolvidos na prática desse texto bíblico. Marido agrada a esposa agrada o marido. Você vai sentir raiva quando você é agradado? Hein? Quando alguém te agrada, você vai ficar bravo? Vai ficar com raiva? Vai, irmão? Claro que não, né?
A sua esposa vai te agradar, você vai ficar bravo, vai ficar zangado com ela? O esposo vai te agradar, você vai ficar zangado com ele? Não. Então observe que através dessas atitudes, o relacionamento ele melhora. A esposa tendo cuidado de agradar o seu marido e o marido tendo cuidado de agradar a esposa, né? Agora, nós falamos anteriormente sobre o desenvolvimento deste relacionamento que leva ambos a se conhecerem com mais profundidade. Então, para nós podermos agradar alguém, é necessário que nós também o conheçamos, né? Amém, irmãos? Amém. Como você vai agradar uma pessoa que você não conhece? Você não sabe o seu gosto, você não sabe, né, nada sobre essa pessoa. Você não sabe o que ela gosta, o que ele gosta. Ah, eu quero comprar um sapato para minha esposa, mas eu não sei nem a cor que ela gosta. Gostaria de comprar, né, uma camisa para o meu esposo, mas eu não sei nem o número que ele veste. Fica difícil. Então faz-se necessário que o casal desenvolva um relacionamento, aprofundando no conhecer um ao outro, e desenvolva a arte, né, de agradar um ao outro. Não agrada só com presente, né, irmão? É? Não, né? Não é só com presente que agrada, né? Esposa, esposo. Existem muitas maneiras de agradar alguém. E quando a gente olha para a palavra de Deus, né, nós vamos observar que essa relação de agradar, ela está voltada para algumas práticas que nós precisamos desenvolver dentro da nossa casa, principalmente no relacionamento conjugal, né? Principalmente no relacionamento conjugal. Vamos ler Provérbios capítulo 5, verso 23, e Colossenses capítulo 3, verso 19. Provérbios 5, 23, Colossenses 3, 19. Glória a Deus. Provérbios 5, 23. Encontraram? Ou melhor, é 25, Provérbio 25, 23. Vamos ler. O que nos diz a Bíblia? Provérbios 25, 23. Vamos ler. O vento 24. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. Irmãos, aqui nós temos um exemplo, né, de atitudes que contribuem para gerar conflitos dentro de casa, né? Para esfriar relacionamentos, especialmente no casamento. O que é uma pessoa rixosa? Briguenta. É.
Uma pessoa rixosa, uma pessoa briguenta, né? Aquela pessoa que causa tanta discórdia, uma pessoa insatisfeita com tudo, aquela pessoa que não tem contentamento, a mulher rixosa. Mas existem homens também assim, né? Existem pessoas com esta péssima, né? Péssima qualidade, com esse mau relacionamento. Nós precisamos ter cuidado para nós não sermos esse tipo de pessoa dentro da nossa casa, né? E Salomão, ele disse que conviver com uma pessoa rixosa, uma mulher rixosa, é como morar em uma casa cheia de goteira. Você já presenciou isso? Quando chove, você consegue ficar numa casa cheia de goteira? Está chovendo, está goteirando na cama, aí você vai para o sofá, está goteirando no sofá, você vai para a cozinha, também tem goteira na cozinha. Então você fica inquieto, você não tem sossego, não tem paz, você não consegue dormir, não consegue descansar. Assim também são as consequências de um relacionamento rixoso. Essas pessoas traz conflitos para dentro de casa, para um relacionamento, né? E isso, irmãos, traz muitos problemas, consequências graves na vida conjugal. E quando olhamos também para a Bíblia, né, nós podemos ler Colossenses 3,19, nós vamos encontrar aqui também outra atitude que não deve ocorrer dentro do lar. Colossenses 3,19. Temos aí o exemplo da mulher rixosa, agora vamos ver o exemplo do homem, né? Colossenses 3,19. Glória a Deus. Que nos diz a Bíblia? Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Não irritar contra a mulher. Tem muitos homens irritadinhos, né? Tem ou não tem? Irritar contra a mulher. Isto, meus irmãos, a Bíblia fala sobre afligir a mulher, maltratar a mulher, desrespeitar a mulher. Assim como tem a mulher que desrespeita o homem, também tem o homem que desrespeita a mulher. E ambas as atitudes, elas são reprováveis. Elas jamais deveriam acontecer por nenhum de nós. Primeiro, porque nós somos cristãos. Nós estamos falando aqui de um assunto, né, onde o tema é bases para o casamento cristão. Nós cristãos precisamos observar todos estes princípios. São elementos que são fundamentais para termos uma vida conjugal abençoada, para termos um casamento abençoado, desfrutar das bênçãos de Deus para a família. Porém, temos que
cuidar para nós não sermos nenhum destes que causam ou que traga estes prejuízos para dentro da nossa casa. Mulheres, desrespeite o seu marido, né? Homens, maridos que desrespeitam a sua mulher. Então temos que evitar, ou melhor dizendo, não praticar essas atitudes, essas ações, porque isso não convém aos homens de Deus e nem às mulheres de Deus, né, irmãos? Não convém. Às vezes, né, encontramos muitos casais que o que falta nesse casamento é mudança de atitude, mudança de comportamento. A partir de então, quando essas pessoas mudam de atitudes, de comportamento, as coisas melhoram. As situações, o relacionamento, ele torna-se um convívio de paz, de alegria, né? Onde alguém pode desfrutar, na verdade, da promessa de Deus para a vida conjugal, para o casamento. Então faz-se necessário aqui, irmãos, temos o cuidado com o que você vai falar, né? Se existe alguma mulher rixosa aqui, abandona essa prática. Se existe algum homem rixoso aqui, ou irritado, né, que tem esse hábito de desprezar, de maltratar, muda seu comportamento. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que assim como Cristo amou a igreja, nós temos que amar também a esposa. Assim como a igreja é submissa a Cristo, a esposa, ela será uma esposa submissa, uma esposa companheira, ajudadora, se esse homem, né, realmente ele for um homem que ame de verdade. Muda tudo, muda tudo. Então desenvolver a comunicação dentro deste relacionamento, dentro desta união conjugal, é necessário desenvolver a comunicação conjugal, melhorar essa comunicação, né? Melhorar essa comunicação, desenvolver uma comunicação significativa. O que é comunicação significativa dentro de um relacionamento conjugal? O que é isso? É aquela comunicação que faz a diferença entre o casal. Não é aquela comunicação rotineira, né? Já fez café? Tem roupa limpa? Já fez almoço? Isso está pronto? Essa comunicação, ela é a comunicação rotineira. Ela não evolui. Ela não traz nenhuma edificação. Agora, a comunicação significativa, né, é a comunicação entre os cônjuges, onde os mesmos buscam estreitamento na relação, estreitamento no convívio,
E como nós podemos desenvolver uma relação significativa? É aquilo que dá significado para a pessoa, né? Oi, meu bem, como você está? Oi, meu amor, como você está? Está tudo bem com você? Foi bem hoje? Seu trabalho foi bem, né? Está passando algum problema? Está tendo alguma dificuldade? Comunicação significativa. Esta pessoa, ela vai poder contar com você. A comunicação significativa leva o cônjuge a ter interesse pelas causas uns dos outros. Tô nem aí, problema é dela, problema é dele. Eu falei para não fazer e fez, problema é dele. Isso não contribui. A comunicação significativa leva o casal a buscar os mesmos propósitos, os mesmos objetivos. Por que existe tanta indiferença entre casais? Porque falta comunicação significativa. Um dos princípios do amor altruísta, do amor ágape, do amor sacrificial é interessar por aquilo que é do próximo. Interessar por aquilo que é do próximo. O casal precisa ter esta visão. Você, marido, você, esposa, precisa ter interesse por aquilo que um ao outro almeja, né? Oh, meu amor, você gostaria de fazer que curso, né? Aí a esposa chega no marido: eu quero fazer tal curso, quero fazer a faculdade. Larga a mão disso, mulher. O que você quer estudar? Eu quero desenvolver tal coisa, tal projeto. Para com isso. O que você quer com isso? Da mesma forma o homem chega na esposa assim: eu estou pensando em fazer tal coisa. Para com isso, homem. Você só tem prejuízo. Você não está contribuindo. Essa comunicação, ela não flui. Ela não desenvolve laços. Ela não desenvolve relacionamento. Então, esse princípio de comunicação significativa precisa ser desenvolvido entre os casais. Tudo bem, vamos fazer, vamos orar, vamos planejar, vamos analisar, e Deus vai abençoar, vai dar certo, você vai conseguir. Ambas as partes necessitam deste apoio, desse tipo de comunicação, né? Então, como está a comunicação dentro do seu relacionamento? Como você está desenvolvendo essa comunicação? A comunicação significativa também, ela está relacionada ao reconhecimento. Ao reconhecimento dos meus erros, né? Quando o marido comete um erro, comete algo que entristece a mulher, ou a mulher comete algo que entristece o marido, tem que haver essa comunicação. Não adianta dizer assim: não, isso vai passar, não, isso vai ser esquecido, que não vai ser esquecido. Não é assim que resolve. É necessário que haja comunicação. Essa comunicação também
tem que trabalhar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Quantos casais, durante o fervor das discussões, ofendem, maltratam, critica o outro, fala coisas pesadas um para o outro, aí passa, aí acha que está tudo bem. Não está. Se isso não for tratado, se isso não for resolvido, esse relacionamento ele vai se distanciando. Aí chega alguém dizendo assim: eu acho que eu casei com a pessoa errada. Não é. É porque faltou elementos para manter este amor aceso na vida de vocês. Faltou cuidado, faltou zelo. Então, parte dessa comunicação ela precisa ser tratada com o perdão. O perdão. Pedir perdão. Tem casal que não pede perdão, ele pede perdão para qualquer outra pessoa, mas não pede perdão para o esposo nem para a esposa, não vou pedir perdão não, senão se eu pedir perdão, isso é humilhar. Vou me humilhar para minha mulher, minha esposa, pedir perdão para ela? Eu não. Eu vou me humilhar para o meu marido, pedir perdão para ele? Eu não. Isso, além de ser pecado, isso impede, o relacionamento, traz consequências, e a Bíblia fala ainda que impede até as orações. Aí o casal fica orando, pedindo a Deus: abençoa, abençoa, abençoa o quê? Volto naquele princípio. Há muitos casais infelizes por praticar coisas erradas do que por ter casado errado. Então, deixa de praticar as coisas erradas e viva agora práticas em que você vai desenvolver relacionamento saudável dentro do seu casamento. Procure agradar o seu marido, procure agradar a sua esposa, Peça perdão. Se foi ofendido, peça perdão, perdoa. Isso engrandece o relacionamento, fortalece a união, fortalece a união. Meus irmãos, como nós estamos desenvolvendo este relacionamento dentro da nossa casa, Como nós estamos mantendo acesa esta chama do amor que um dia foi declarado publicamente? Eu te amo, publicamente. Mas vai passando o tempo, aquela expressão de amor ela afasta, aquele sentimento de amor ele vai se apagando. E o que você tem feito para manter isso na sua vida, no seu casamento? O que você tem feito para que o seu casamento seja melhor dia após dia? Precisamos fazer alguma coisa, Se você empenhar todos os seus esforços para melhorar a relação do seu casamento, nunca você terá um peso de culpa e um dia poderá dizer: eu poderia ter feito algo,
eu poderia ter feito melhor, poderia ser melhor, poderia ser assim ou não. Então faça o melhor, esforce, faça o melhor, empenhe-se, porque casamento é um bem maior que nós temos a zelar. Glória a Deus. Para nós encerrarmos, Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Numa relação conjugal, tem que haver perdão. Suportar é ser perseverante, é permanecer firme, com propósitos, para proteger, para guardar, para zelar da sua vida conjugal. Perdoando mutuamente. Como as pessoas vão viver um relacionamento saudável, cheio de mágoa, cheio de ofensas, né? Tem que haver perdão, tem que haver tratamento. Então, meu querido, perdoa e peça perdão. Perdoa e peça perdão. 1 Pedro 3:7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração para com a sua mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não interrompam as vossas orações. Tratar as esposas, né, considerando-a, respeitando, amando, honrando. Do mesmo modo, as esposas, honre o seu marido, né? Tem casal que tem um hábito horrível, né? Quando reúne com alguém, com pessoas, ele vai falar mal do marido, ela fala mal do marido e ele fala mal da esposa. Já pensou? Isso não é de Deus, irmão. Deus não se agrada disso, não. Honra o seu marido, honra a sua esposa. Você tem que honrar a sua esposa, honrar o seu marido. Não é ficar falando mal do seu esposo para A, para B, falando mal da sua mulher para A ou para B, né? Existe pessoas que estão buscando orientação, aconselhamento, isso é uma coisa. Agora, falar mal, né? Denegrir a imagem, que meu marido não presta, a minha mulher não vale nada. Que situação é essa? Né? Nunca faça isso. Deus não se agrada dessas coisas. Honre, abençoa, e você vai ver a diferença na sua casa, vai ver a diferença no seu lar e a bênção de Deus sobre a sua família. Amém? Meus irmãos, nós vamos fazer uma oração neste momento. Antes de encerrarmos, convido a igreja a ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por este momento desta palavra. E nesta oração queremos apresentar a sua casa, a sua família, o seu lar, o seu casamento nas mãos do Senhor. Ore e coloque tudo nas mãos do Senhor. E peça a Deus orientação, peça a Deus sabedoria, peça ao Senhor para que Ele te oriente, te ajude
e te ensine a ser um marido melhor, uma esposa melhor, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nas nossas vidas. Oremos. Soberano e eterno Deus, damos-te graças por esta oportunidade de estarmos na sua presença, aprendendo da tua palavra. Senhor, continua abençoando, Senhor, o seu povo, abençoando as famílias, abençoando os casais, abençoando os filhos, abençoando cada lar. Senhor Jesus, repreenda toda a obra do adversário contra as famílias. Guarda, Senhor, o teu povo. Guarda, Senhor, os teus servos. Dê entendimento para os teus filhos, para que eles, ó Pai, prossigam nesta caminhada até o fim. Abençoa, Senhor, poderosamente. Para a glória do teu nome, nós te agradecemos e pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém.